Então, vamos lá. Amores, aqui no exercício 7 está dizendo: divida os segmentos abaixo em letra A, 8 partes. Então, a partir de uma dessas extremidades, ou da A ou da B, eu vou fazer uma reta inclinada, tá? Uma semi-reta, tá bom? Desse segmento que será repartido. Então, eu vou pegar da letra A aqui, essa extremidade, e traço uma reta inclinada, certo? Depois que eu fiz isso, com o compasso aberto, em uma abertura qualquer, tá? Eu vou abrir em uma abertura bem pequenininha, para poder caber todos esses segmentos, né? Porque são 8 partes, então eu vou repartir 8 vezes. Então, com o compasso, a partir dessa extremidade, eu vou marcar uma quantidade de segmentos consecutivos da mesma medida, igual ao número de partes que nós queremos obter, né? Então, esses segmentos podem ter o tamanho que vocês quiserem, só que eles precisam ser todos do mesmo tamanho, e eu vou marcando. Então, marquei um, tô marcando o segundo, terceiro, são 8, né? Então, 4, 5, ó, 6, 7, 8, né? Depois que eu fiz isso, o último pontinho marcado, que é esse daqui, eu vou ligar, tá? Ao segmento da outra extremidade. Então, vai ser até a letrinha B. Certo? Agora, por estes pontinhos marcados na semi-reta, usando a régua e o esquadro, o que nós vamos fazer? Traçar retas paralelas ao segmento que nós marcamos aqui, tá? Então, essas retas, elas irão repartir o segmento em 8 partes iguais, tá? Então, eu vou traçar retas igual a essa daqui. Né? Elas vão ser paralelas. Certo? Letra B. Está pedindo para nós dividirmos em 4 partes iguais. Então, vou fazer a mesma coisa. A partir de uma extremidade do segmento que vai ser repartido, eu traço uma reta, uma semi-reta inclinada. Certo? Depois, com o compasso, nós vamos marcar, a partir dessa extremidade, uma quantidade de segmentos consecutivos da mesma medida, igual ao número de partes que nós queremos obter, que são, na verdade, 4 partes. Então, já parti uma, ponta seca no que eu marquei, 2, 3, 4, certo? Feito isso, nós vamos ligar o último ponto à outra extremidade dessa reta, tá? Certo? Feito isso, nós podemos, por estes pontinhos marcados, traçar, retas paralelas
a este segmento aqui. Certo? Vamos fazer a letra C. 3 partes. A mesma coisa. Escolho uma extremidade. Traço uma reta inclinada a partir de uma extremidade. Com o meu compasso, nós vamos marcar a partir da extremidade uma quantidade de segmentos da mesma medida. Aqui são apenas 3, então eu vou marcar 3 segmentos. Eu vou ligar agora o último ponto com a outra extremidade, né, desse segmento original. Então, traço uma reta ligando. E agora, a partir desses pontos marcados, eu posso traçar retas paralelas a este segmento. Certo? Fácil, né? Letra D, a mesma coisa. Vamos fazer ao contrário agora? Ao invés de começar por essa extremidade, vou começar pela extremidade da direita. Então, eu traço uma reta inclinada. Marco com o compasso, a partir dessa extremidade, a quantidade de segmentos que eu vou repartir, né? 1, 2, 3, 4, 5. Depois que eu fiz isso, ligamos o último ponto à outra extremidade, né? Obtendo agora este segmento, que é o segmento R. E agora eu vou ligar, né, os meus pontos para traçar retas paralelas. Certo? Por fim, o exercício 9, que está pedindo para dividir um segmento dado em 9 partes iguais. Então, vou fazer a mesma coisa, o mesmo passo. Eu vou traçar uma reta. Se são 9 partes, eu já traço uma reta grande, né? Porque eu vou repartir bastante vezes. Então, eu traço essa semi-reta inclinada. Marcamos com um compasso, a partir dessa extremidade, uma quantidade de segmentos consecutivos da mesma medida, igual ao número de parte que nós queremos obter. Então, são 9. Eu vou marcar 9 vezes esses segmentos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Feito isso, nós vamos ligar o último ponto marcado, né, a outra extremidade do segmento. Que eu vou chamar este segmento aqui
esse vértice de L, tá? Agora eu vou traçar retas paralelas a esta reta aqui. Então, todos os pontinhos eu traço uma reta paralela. Certo, meus amores? Então, vamos lá. Amores, aqui no exercício 7 está dizendo: divida os segmentos abaixo em letra A, 8 partes. Então, a partir de uma dessas extremidades, ou da A ou da B, eu vou fazer uma reta inclinada, tá? Uma semi-reta, tá bom? Desse segmento que será repartido. Então, vou pegar da letra A aqui, essa extremidade, e traço uma reta inclinada, certo? Depois que eu fiz isso, com o compasso aberto, em uma abertura qualquer, tá? Eu vou abrir em uma abertura bem pequenininha, para poder caber todos esses segmentos, né? Porque são 8 partes, então eu vou repartir 8 vezes. Então, com o compasso, a partir dessa extremidade, eu vou marcar uma quantidade de segmentos consecutivos da mesma medida, igual ao número de partes que nós queremos obter, né? Então, esses segmentos podem ter o tamanho que vocês quiserem, só que eles precisam ser todos do mesmo tamanho. E eu vou marcando. Então, marquei um, tô marcando o segundo. Terceiro, são 8, né? Então, 4, 5, ó. 6, 7, 8, né? Depois que eu fiz isso, o último pontinho marcado, que é esse daqui, eu vou ligar, tá? Ao segmento da outra extremidade. Então, vai ser até a letrinha B. Certo? Agora, por estes pontinhos marcados na semi-reta, usando a régua e o esquadro, o que nós vamos fazer? Traçar retas paralelas ao segmento que nós marcamos aqui, tá? Então, essas retas, elas irão repartir o segmento em 8 partes iguais, tá? Então, eu vou traçar retas igual a essa daqui. Né? Elas vão ser paralelas. Certo? Letra B está pedindo para nós dividirmos em 4 partes iguais. Então, vou fazer a mesma coisa. A partir de uma extremidade do segmento que vai ser repartido, eu traço uma reta, né, uma semi-reta inclinada, certo? Depois, com o compasso, nós vamos marcar, a partir dessa extremidade, uma quantidade de segmentos consecutivos da mesma medida, igual ao número de partes que nós queremos obter, que são, na verdade, né, 4 partes. Então, já parti uma, ponta seca no que eu marquei, 2,
3, 4, certo? Feito isso, nós vamos ligar o último ponto à outra extremidade dessa reta, tá? Certo? Feito isso, nós podemos, por estes pontinhos marcados, traçar, né, retas paralelas a este segmento aqui. Certo? Vamos fazer a letra C. 3 partes. A mesma coisa. Escolho uma extremidade. Traço uma reta inclinada a partir de uma extremidade. Com o meu compasso, nós vamos marcar a partir da extremidade uma quantidade de segmentos da mesma medida. Aqui são apenas 3, então eu vou marcar 3 segmentos. Eu vou ligar agora o último ponto com a outra extremidade, né, desse segmento original. Então, traço uma reta ligando. E agora, a partir desses pontos marcados, eu posso traçar retas paralelas a este segmento. Certo? Fácil, né? Letra D, a mesma coisa. Vamos fazer ao contrário agora? Ao invés de começar por essa extremidade, vou começar pela extremidade da direita. Então, eu traço uma reta inclinada. Marco com o compasso, a partir dessa extremidade, a quantidade de segmentos que eu vou repartir, né? 1, 2, 3, 4, 5. Depois que eu fiz isso, ligamos o último ponto à outra extremidade, né? Obtendo agora este segmento, que é o segmento R. E agora eu vou ligar, né, os meus pontos para traçar retas paralelas. Certo? Por fim, o exercício 9, que está pedindo para dividir um segmento dado em 9 partes iguais. Então, vou fazer a mesma coisa, o mesmo passo. Eu vou traçar uma reta. Se são 9 partes, eu já traço uma reta grande, né? Porque eu vou repartir bastante vezes. Então, eu traço essa semi-reta inclinada. Marcamos com o compasso, a partir dessa extremidade, uma quantidade de segmentos consecutivos da mesma medida, igual ao número de parte que nós queremos obter. Então, são 9. Eu vou marcar 9 vezes esses segmentos, né? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Certo? Feito isso, nós vamos ligar o último ponto marcado, né? A outra extremidade do segmento. Que eu vou chamar este segmento aqui vértice de L, tá? Agora eu vou traçar retas paralelas a esta reta aqui. Então, todos os pontinhos eu traço uma reta paralela. Certo, meus amores?